Olá, amigos da TV Atual. Hoje é dia 10 de abril de 2019, 17 horas e 3 minutos. Entra no ar o primeiro dos muitos programas da TV Atual, Sala VIP. Este é o número 1. Lembrando que o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 17 horas, sempre com um convidado, uma celebridade ilustre de Taboão da Serra e região. A transmissão será gerada pela tvatual.com, pela radioatual.net com câmera ao vivo, YouTube e Facebook, e também o principal será o assunto da quinta-feira em todas as padarias da cidade. Se você perdeu a entrevista ao vivo, poderá acessar em nossa grade de programação na TV Atual, ficando 24 horas à disposição para você assistir a qualquer momento. Lembrando que o espaço estará aberto para política, jornalismo, cultura, música e esportes para todas as idades. E hoje, no programa número 1, nós vamos receber aqui o nosso primeiro convidado. Ele é advogado, filho de político, virou político, está em seu segundo mandato, e este com recorde de votos na cidade, e disse que não é baú para guardar segredo. Vereador Eduardo Nóbrega, muito obrigado por atender o nosso convite. Tá certo? Muito obrigado por atender o nosso convite. Márcio, boa tarde a todos. Eu quero iniciar aqui a minha participação no programa, agradecendo demais esse querido amigo, irmão, Márcio Cancian. Dizer que eu que gosto muito do microfone, da tribuna, estou muito emocionado e até um pouco tímido, porque é um programa que nasce para fazer história em Taboão da Serra. E eu tive a honra, muito mais pela amizade do que pelas qualidades, de ter sido convidado por esse querido amigo. Então, Márcio, eu aqui quero, de início, pedir que Deus abençoe a você, a toda a rede atual, a todos os colaboradores, aqueles que do dia a dia contribuem para que você possa levar a informação com seriedade para o nosso povo. Que Deus ilumine e que esse programa seja um sucesso, que nasça grande e continue assim informando a população de Taboão. Obrigado. A gente fica até emocionado, mas a gente está acostumado. Nossa última transmissão ao vivo, Eduardo, pelo Taboão e Corinthians, eu quero voltar aqui e agradecer, também aproveitar a oportunidade, deu quase 2.500 pessoas assistindo a gente, né? Então, muito obrigado a todos vocês, aproveitando a oportunidade. E a Sala VIP vai, se Deus quiser, terá vida longa, e com a sua presença ela vai dar aquele start, se Deus quiser, vai dar sorte para a gente. Então, Eduardo, é o seguinte, está preparado? Vamos embora. Eu já disse para o Márcio na tribuna ontem que o que ele perguntar eu respondo. E baú não é para guardar segredo, é isso ou não? É isso então, aí. Vamos lá. Eduardo, quando você era jovem, você acompanhava o seu pai, vereador por 6 mandatos, era o seu sonho ser vereador? Márcio, na verdade, o nosso grande sonho, a nossa realização, tanto minha quanto do meu irmão, da minha irmã, com menos frequência, mas eu e meu irmão, sempre acompanhando as sessões da Câmara, era acompanhar a vida política do meu pai. Eu carregava santinho, distribuía santinho, carregava bandeiras, participava de todos os atos de campanha, e eu não via como uma meta um dia estar substituindo meu pai no Parlamento de Taboão. Nossa grande alegria era contribuir com o trabalho que o sempre vereador Olívio fazia. E com o passar do tempo, com a formação acadêmica, me graduei em Direito, me tornei advogado aqui na cidade de Taboão da Serra, além da grande amizade que fiz no futebol de várzea de nossa cidade. Depois, como presidente do CATS, por 8 anos, fiquei à frente da maior instituição esportiva da região. Tive a honra e o prazer de ser secretário de esportes do prefeito Fernando Fernandes em 2004. Com todas essas atividades públicas, acabou sendo natural a minha entrada na política. E daí para frente, tenho muito para contar. Depois disso, já se passaram 6 anos, né?
já como vereador. Então, o que a cidade precisa saber um pouco é que depois você teve esse alinhamento com o governo durante esse período, e depois você teve um desentendimento. Então, as pessoas... uma história de um lado, né, aquela no Facebook de um lado, outras pessoas entendiam do outro lado. Então, essa é uma oportunidade para você explicar esse pequeno desentendimento, né? Você liderou um bloco, depois agora você voltou, alinhou. Então, vamos deixar claro, gostaria que você deixasse isso claro para a população, para que eles saibam o que realmente aconteceu. Porque estou te perguntando, porque umas pessoas falam uma coisa, outras pessoas falam isso, gostaria que você esclarecesse isso para nós. É bom que o telespectador da Sala VIP já percebeu que o Márcio não vai aliviar para nenhum convidado aqui, né, Márcio? A ideia é que a gente possa realmente passar para quem está assistindo aquilo que ele quer ouvir. Márcio, a pergunta é importantíssima e me dá uma grande oportunidade para esclarecer e fazer um breve resumo de toda a minha vida política. Como eu estava respondendo para você na pergunta anterior, na realidade eu sempre, desde criança, tenho um alinhamento pessoal e político com o prefeito Fernando Fernandes. Ainda muito jovem, o prefeito me levou para fazer um teste aqui num clube pequeno que tem aqui ao lado do Morumbi, o São Paulo Futebol Clube. E o treinador era o Muricy à época. E dos 2 aprovados, eu fui um deles. Lógico que com a influência do prefeito Fernando Fernandes. Durante toda a minha vida, eu nunca votei para prefeito em Taboão da Serra que não fosse no Fernando Fernandes. Quando eu sou escolhido pelo grupo político em 2012 para ser candidato a vereador, a primeira pessoa que eu converso é com o meu pai, o vereador Olívio Nóbrega. A segunda pessoa, com o prefeito Fernando Fernandes. Inclusive, ali nós decidimos qual seria o meu nome. Se o meu nome para candidatura, se seria Du, como eu sou conhecido aqui na cidade, ou se seria Dr. Eduardo Nóbrega, que é o nome pelo qual sou conhecido como advogado. Até na escolha do meu nome como candidato, houve a participação do prefeito Fernando Fernandes. Eu ganho a eleição, logo na minha primeira candidatura, o mais votado de Taboão da Serra, 4.130 votos. De cara, o prefeito Fernando Fernandes, juntamente com um grupo de vereadores, me escolhem para ser o presidente da Câmara. O prefeito, naquele momento, contribui para que eu pudesse construir o prédio da Câmara, que é um marco histórico, a população de Taboão sabe disso. Taboão, o parlamento de Taboão não tinha um prédio próprio, era um sonho de grandes políticos que passaram pela cidade, como Paulo Silas, Paulo Félix, Eloy, Orlandino, Evilásio, Salvador Grisaf, Maurício André, tantos presidentes queriam construir, e eu, como presidente, primeiro mandato, com o apoio do prefeito Fernando Fernandes, consegui construir. Após a presidência, eu deixo a presidência para ser líder do governo Fernando Fernandes. Vou para uma reeleição e, naquele momento, poderia ter sido até candidato a vice já do prefeito Fernando Fernandes, caso houvesse uma alteração. E, novamente, Deus o abençoa, e sou o vereador novamente mais votado, aí agora da região toda, com mais de 6.000 votos. Na sequência, 2 anos de governo, ao lado do prefeito Fernando Fernandes, diversas conquistas, e no ano de 2018, por conta de uma questão eleitoral, de uma campanha para deputado federal e deputado estadual, tivemos uma desavença e momento em que se formou um grupo político que tinha tanta ligação com o prefeito Fernando Fernandes que esse grupo não se declarou oposição. Nós criamos um grupo chamado Bloco Independente e Harmônico. Independente porque teriam decisões naquele momento que não seriam aliadas ao governo, mas harmônico porque jamais perderíamos essa aliança com o prefeito Fernando Fernandes. Ficamos nessa posição por 6 meses, discutimos diversas situações e dentre elas, Márcio, aquilo que era o nosso maior foco, maior norte, era o reajuste do funcionário público de Taboão da Serra. Durante todo esse período, nossa grande discussão se deu em torno disso. E outras questões, como a questão dos trabalhadores informais de Taboão da Serra, a volta dos 20 ônibus
que a empresa Pirajussara queria colocar no transporte público de Taboão, e havia essa discussão com o governo. Foram várias discussões, políticas públicas, que nos afastaram e as mesmas nos uniram. E depois dessa discussão, voltamos, e o povo de Taboão da Serra tem ganhado com isso. E, Eduardo, que experiência você tirou de tudo isso que aconteceu? Que experiência você tirou disso? Márcio, eu acho que é isso que talvez eu traga como maior produto de toda essa crise política que a cidade viveu. Primeiro, o grande benefício, que foi o reajuste de 9% para o funcionalismo público. Mas, pessoalmente, eu cresci demais, Márcio. E acho que é até uma situação que a população vai entender com tranquilidade. Como eu disse, um rapaz com 36 anos, logo na primeira eleição o mais votado, presidente da Câmara, na segunda eleição com 40 anos, mais votado novamente, fazendo história na cidade. E essa crise política me fez crescer como ser humano, como pessoa, como político, me fez entender que a nossa grande missão na política está no diálogo, no entendimento, na complacência, entender que nós temos que ter momentos em que a nossa posição deve dar espaço à posição de uma maioria que é formada contra aquilo que a gente entende. Então, Márcio, em que pese não pretender passar novamente por uma crise política dessa, eu saí muito mais amadurecido. Eu estou muito feliz, Márcio, que essa crise política produziu bons frutos para a cidade de Taboão da Serra, mas principalmente para, como pessoa, eu me sinto hoje um homem muito mais preparado para os novos desafios. Ok, agora com relação ao olhar do eleitor, né? Você tem participado, conversado com o olhar do eleitor. Como é que você considera hoje, como é que o povo, eleitor não, mas a opinião deles sobre a nova política, Eduardo? Qual foi também, essa é uma segunda pergunta, qual foi a experiência que as urnas para deputados federais, estaduais e governador, qual a experiência que os eleitores, qual a experiência que você tira do recado que eles deram para as urnas? Isso eu entendi muito claramente. Eu sempre ouvia muito, quando acompanhava o meu pai nas sessões da Câmara, e eu, mesmo no momento de crise, eu sempre disse que eu tenho 3 grandes mestres na política, que são o vereador Olívio Nóbrega, o vereador Paulo de Souza Félix e o prefeito Fernando Fernandes. E o Paulo dizia nas tribunas da Câmara, em discursos épicos, que nós não podemos desprezar as vozes roucas das ruas. E nessa última eleição, o povo deu um recado muito claro, de que a nova política, ela se faz com a participação popular diretamente, Márcio. Hoje, o representante, o político, que não entender que a sua participação depende diretamente daquilo que a população está se manifestando, sejam nas redes sociais, sejam nos jornais, seja diretamente no encontro, na padaria, no campo de futebol, na sua atividade profissional, esse político está fadado ao fracasso. Então, Márcio, o que eu tiro dessa crise política foi que a população, primeiro, ela hoje é muito mais politizada. O povo soube separar, inicialmente, a minha relação histórica, pessoal, de aliança com o prefeito Fernando Fernandes. E aí milhares de pessoas, ao me encontrar na rua, diziam: Eduardo, o prefeito Fernando Fernandes te adora. Você, ao falar do prefeito Fernando Fernandes, se emociona por essa ligação histórica. Vocês dois não podem andar separados por uma questão de relação pessoal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que a população me cobrava bastante é que, quando juntos, vocês tiveram diversas vitórias. O Parque do Inocop, a UPA, a Arena Multiuso, a UBS do Marabá, juntamente com a minha amiga Rita de Cássia, o Campo do Leme, com o vereador Carlinhos do Leme,
no Pirajussara, ao lado do vereador Alex Bodinho, com tantas ações que nós, Márcio, com esse governo que eu defendi e defendo, a população me cobrava: Eduardo, você precisa voltar para o ninho. Você é um tucano que não deve sair do ninho. Então, o que eu tiro de lição é que a população hoje é muito mais politizada, as redes sociais democratizaram a informação, o povo participa do dia a dia das ações do seu representante, e nós não podemos desprezar isso. Então a população hoje, Márcio, me encontra na rua e diz: Eduardo, foi a melhor atitude ter voltado para um governo que você é parte integrante, para um governo que você defende, sempre defendeu e tem as suas digitais ao lado do prefeito Fernando Fernandes. Tá certo, Eduardo. Todo esse contexto, ele pode te dar, você dá um voo mais alto. Se você quiser dar um voo mais alto, você vai enfrentar dois grandes nomes antigos da política tabanense. E você, como jovem, rapidamente, assim, nós temos um limite, infelizmente, né? A gente tem um limite aí para aproximar de 20 minutos, mas hoje a gente vai passar um pouquinho, vou pedir para a produção, vou pedir passar uns 2 minutos, aí, né, porque 20 minutos é o nosso tempo. Como é que você pode enfrentar, Eduardo, vamos dizer assim, dois nomes, se você for participar, enfrentar 2 nomes antigos assim da política tabanense? O Márcio, a sua sapiência é reconhecida aqui na cidade. Na realidade, a pergunta do Márcio é muito importante, já que me parece que o quadro eleitoral vai se definindo para 3 candidaturas. A minha candidatura, do Dr. Eduardo Nóbrega, vou lutar muito dentro do PSDB e dessa grande frente de apoio que o governo Fernando Fernandes tem, com o PTB, da minha querida Joyce Silva e do Jonathan 90, o PPS de Marcos Paulo e Alex Bodinho, e todos os partidos, o DEM, do vereador Ciro da Iafarma, né, que também se coloca nessa posição. Eu quero ser o candidato do governo dessa frente. E vamos enfrentar Buscarini, que foi o prefeito há 20 anos atrás, veio candidato na última eleição, teve uma votação muito boa, de quase 23 mil votos, e enfrentaremos uma outra candidatura, que é a do Aprígio, que eu acredito, Márcio, que o Aprígio vai repensar bem e não deve lançar a sua candidatura. O Aprígio acabou de ser eleito deputado estadual. E como deputado estadual, nós temos a grande representante da região, que é a Analice Fernandes. Eu espero que o Aprígio exerça o mandato que foi lhe concedido pelo povo, de 4 anos lá na Assembleia. Até porque, Márcio, essa nova política exige isso. Ela não quer que o político se candidate a um cargo e depois abandone esse cargo ao meio. Mas, se tivermos que enfrentar nas urnas, Buscarini, de um lado, Aprígio do outro, Márcio, eu pretendo que seja republicano, que nós façamos o debate das ideias, da propositura, que cada candidato apresente propostas, porque é isso que a sociedade espera. Da minha parte, Márcio, vou enfrentar uma eleição dessa da seguinte forma: como o novo, como aquele que está preparado politicamente, juridicamente, a formação de bacharel em direito, o exercício da advocacia te prepara muito para esse cargo. E com a juventude, que se me falta um pouco de experiência de um lado, me sobra muita gana, muita vontade de continuar o trabalho que o Fernando Fernandes vem desenvolvendo na cidade e melhorar naquilo que puder ser melhorado. Ok, Eduardo, infelizmente, né, a gente tem 20 minutos, a gente até passou um pouquinho por ser o primeiro, mas você que perdeu essa transmissão ao vivo, você pode entrar na grade da TV Atual, entra lá, entrevista Eduardo Nóbrega, você clica lá, vai estar lá disponível 24 horas para você acessar a qualquer momento que você quiser ver essa entrevista. Muito obrigado, espero que você dê sorte para a gente, que a gente tenha sucesso nas próximas. Por muitos e muitos anos a gente pretende seguir com esse quadro, tá bom? Muito obrigado pela presença, muito obrigado. Tenho sorte, a gente vai ter, se Deus quiser, a sua presença mais não dá uma vida longa aí, ok? Obrigado, eu quero também me despedir de todos, dizer que quem ganha com esse novo programa não é só o grupo atual,
mas quem ganha é a população de Taboão da Serra. Me colocar à disposição do povo, lá na Câmara Municipal, em qualquer lugar que me encontrarem, porque vivo em Taboão, amo Taboão e tenho certeza que teremos novos desafios com o apoio da nossa querida população de Taboão da Serra. Obrigado. Muito obrigado. Então, o número 1 hoje, a Sala VIP, número 1. Muito obrigado a todos vocês que esteve com a gente até agora. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Esperamos vocês na próxima quarta-feira, às 17 horas, ao vivo aqui para você. Você pode participar, 998203744. Participe junto com a gente. Você pode, vou repetir, você pode assistir novamente na grade da TV Atual, ok? Muito obrigado. Uma boa noite para você.